Seguindo com nossa leitura do livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2, do Dr. Inácio Ferreira, ainda nos dias em que era diretor do sanatório de Uberaba. Vingança. Observação: omito a foto por ser desnecessária. Aqui está a ficha do paciente que vai ser estudado. Ficha número 104, internado em 5 de setembro de 1937, curado em 2 de março de 1938, menos de um ano. JS de S, solteiro, 21 anos, branco. Belíssimo caso de obsessão, curado sem auxílio de medicamentos. Vamos ao caso dele. Rapaz de ótimos precedentes, sem vícios, trabalhador, disposto. Há poucos dias, tornou-se triste, abatido, abandonando mesmo seus serviços de lavoura, procurando fugir da convivência com amigos e das pessoas da família. Nada reclamava, nada dizia sobre doenças ou sofrimentos que o abatiam, cada vez mais. Momentaneamente, tornou-se furioso, gritando, falando muito, dando trabalho insano para ser contido. Há 3 dias e 3 noites que está amarrado, sempre inquieto e agitado. Parte do exame. Alto, forte, musculoso mesmo. Tem passado por fases de calma e fúria, predominando essa última, quando grita muito, quase dia e noite, falando sem cessar, palavras e frases desconexas, sem sentido. Rasga toda a roupa, quebra tudo e se encontra ao seu alcance. Vive esmurrando portas e janelas, rolando pelo chão, em verdadeiro estado de fúria, sendo então necessário contê-lo, a fim de que se evitarem piores consequências. Só se alimenta à força e a muito custo. Quando calmo, embora não pare vestido, fica quieto, desconfiado, falando pouco, baixinho, sem o menor perigo de se aproximar dele. Nada responde ao que lhe pergunta, demonstrando completa ignorância de lugar, tempo e espaço. Sem memória, sem raciocínio, esfíncteres relaxados, sujando-se todo, sem a mínima percepção de higiene, Wassmann negativo, ou seja, não tem doença sexual, é o exame de sífilis, esse Wassmann. Mais um caso interessante de obsessão, entre as centenas que poderíamos citar, por observação própria nesse hospital, que apresenta um verdadeiro oásis no deserto imenso da humanidade, onde tem sido possível descortinar um mundo novo e um campo vastíssimo para o estudo e a ciência. Encontram-se casos de obsessões provocadas por espíritos embusteiros, conscientes do seu estado. Obsessões diretas provocadas por espíritos também conscientes do seu estado, porém agindo por maldade e por vingança. Este que agora procuramos descrever não deixa de ser muito interessante, pois é provocado por 2 espíritos, um consciente do seu estado, alimentando o desejo de vingança e de maldade, outro inconsciente da sua condição espiritual, atormentando também inconscientemente uma criatura, fazendo o papel de um capanga, segundo o termo corriqueiro, que por isso mesmo mais conhecido. À proporção que vamos descortinando este mundo infinito e desconhecido, mais nos admiramos de não ver homens de ciência se preocuparem com fatos tão verídicos e tão transcendentais. Naturalmente, são estes os desígnios desse ente supremo, que tudo determinou e tudo vai desvendando paulatinamente, nos momentos precisos, dentro da sua onipotência. Frisamos de antemão que o doente de cujo caso vamos tratar foi examinado no mesmo dia do seu internamento, fichado com um diagnóstico preciso, obsessão de prognóstico favorável. Mais ainda, deixamos-lo completamente à parte de todo e qualquer tratamento material, quando seu estado, que era quase sempre de fúria, permitia, era levado às sessões de doutrinação. Sofreu 6 meses, gritando e falando quase sem cessar, sem que o organismo desse mostras de se ressentir de tamanho gasto de energia, como era de se esperar. Completamente inconsciente nos seus atos, suas ações, sem memória, sem raciocínio, apenas soltava gritos lacinantes, quase dia e noite, para cair depois numa algarávia de palavras e frases, sem nexo e sem sentido. E nós contemplávamos dia a dia a tortura daquele corpo moço, a angústia daquele espírito torturado, sem descanso, por forças superiores, demorou muito a melhorar. Por quê? Seus obsessores eram terríveis. Um praticando um ato calculado,
escudando-se num ódio tremendo, tão tremendo que palavras, conselhos e doutrinações não eram bastante para demovê-lo do seu propósito. Era o inimigo inteligente, invisível, frio ante o sofrimento, sorrindo satisfeito ao contemplar os efeitos da sua obra nefanda. O outro, conservando a subserviência costumeira, inconsciente do seu estado de desencarnado, interesseiro, cumprindo ordens, castigando implacavelmente uma criatura que não conhecera e que mal algum lhe havia feito. Que poderia fazer a ciência oficial? Tínhamos certeza absoluta de que ali estava um corpo moço, forte, desenvolvido, musculoso mesmo, com um organismo sadio, sem falhas e sem lacunas. Dar remédio? Para quê? Torturava-se-nos o coração de médico à vista daquele espetáculo confrangedor. Todavia, não perdíamos tempo presenciando aquela cena com o afã daquele que procura estudar e desvendar coisas novas, convicto de que, uma vez compreendidas, muito iriam beneficiar a humanidade sofredora. Esforçamo-nos muito para que seus perseguidores se incorporassem. Queríamos falar-lhes, desejando conhecer o porquê de tanto ódio e de tanta maldade. Enquanto o tempo passava, sem que conseguimos tais propósitos, a imaginação evocava a lembrança de tantos quantos casos de ódio e de maldade que campeiam na terra entre os homens. Tanta e quanta coisa ainda para ser estudada. Em uma das vezes que procuramos conversar com o doente, houve incorporação pelo seu próprio aparelho. O próprio paciente foi usado como médium. Violenta, não só o maltratado, muito devido aos cuidados imediatos de que o cercávamos. Não conseguimos falar ao espírito incorporado, que só pronunciava palavras de revolta. Todavia, com o auxílio de um médium vidente, conseguimos saber que se tratavam de dois espíritos obsessores, sendo um já de idade, tendo vários patuás pendurados ao pescoço magro e descarnado. Aqui temos uma observação. Em geral, os espíritos conservam no espaço os caracteres físicos do corpo que revestiam na última encarnação, e até mesmo a roupa habitual. Notado pela médium vidente, que chegara nesse instante, sorriu zombeteiramente e desapareceu. Bastante tempo depois, na sessão de 9 de fevereiro de 1938, conseguimos que ele se incorporasse em um médium desenvolvido e de confiança. A muito custo, disse ter sido conhecido pelo nome de Vicente Cristiano. Viveu inúmeros anos e trabalhou muito em serviços de feitiçaria. Recusou obstinadamente dar os pormenores da sua existência, quer como encarnado, quer como desencarnado. Disse que estava tratando do rapaz porque ele estava temperado, está aqui entre aspas. Pela conversa e pelas respostas, demonstrava estar seguindo inconscientemente o caminho do mal, perseguindo e maltratando. Deixa perceber também que é familiar com os trabalhadores de macumba. Ainda foi visto muitas vezes junto ao doente. Quando era identificado pelo médium vidente, desaparecia, demonstrando rancor. Meses depois, uma segunda incorporação disse que ia procurar uns parentes em Goiás e não voltaria tão cedo. Ia descansar. De fato, não mais foi visto. O doente melhorou extraordinariamente. Não assistimos a essas duas manifestações. Estávamos ausentes em viagens de estudos. Quando voltamos, o doente estava com alta e já havia seguido para o seu lar, levando a alegria e a felicidade ao seio de sua família. O caso nos interessava sobremaneira. Pedimos ao guia espiritual dos nossos trabalhos que nos desse mais alguns informes, a fim de caracterizar o obsessor, que, apesar de sua obstinação, havia deixado o enfermo. Necessitávamos documentar o fichário do nosso doente. Procedendo com o critério costumeiro das almas nobres, não quis, por si mesmo, dar informes temendo, talvez, embora involuntariamente, desvirtuar os dados precisos. Em uma das sessões realizadas em 4 de abril de 1938, trouxe o antigo espírito obsessor, a fim de que ele mesmo externasse todos os sentimentos, atos, ações que o haviam induzido à prática do erro, concorrendo para o sofrimento de um encarnado. Demonstrando desconfiança, não queria falar. Com muito custo, disse que desejava ir embora, voltando para o lugar onde estava, sem precisar que lugar era esse. Temia ficar no sanatório, pois aquele ambiente lhe trazia más recordações. Procurando inspirar confiança, mostrando estar entre amigos e não perante juízes, conseguimos que falasse, e assim se referiu mais ou menos ao caso.
Na última encarnação era conhecido com o nome de Vicente Cristiano. Era caboclo forte, não havia casado ainda e por isso não constituía lar. Vivia perambulando por vários lugares, mormente pelas proximidades de Jaú. Jaú é uma cidade de São Paulo, de onde era natural. Infeso ao trabalho, deu muito o que fazer à polícia, mas sempre escapava com ardis e rasgos de coragem. Em certa ocasião, cometendo algumas falcatruas na cidade de São Joaquim, onde se escondia, viu-se obrigado a fugir para o mato. Aí, escondido, sem poder aparecer em lugares próximos e habitados, pois que era procurado, com afã, pela polícia. Passou dias e noites tormentosas, pois, conforme sua própria expressão, quem não vai pela estrada e sim pelo mato, boa coisa não fez. Em um dos dedos do pé, apareceu-lhe uma ferida, que julga ser devida a um espinho. Seu dedo inchou muito e a inflamação alastrou-se pela perna. Com muita dificuldade, chegou até um pobre rancho, nas proximidades de São Joaquim. Sentia a perna muito inchada, com dores lacinantes, porém não podia arranjar socorro, pois seria revelar a sua presença. Lembra-se de que esteve vários dias deitado nessa palhoça, curtindo dores, fome e sede. Após esses dias, sentiu uma coisa muito esquisita, uma perturbação que não soube explicar. Não se lembra do tempo que assim ficou. Só sabe que encontrou um velho que ofereceu um serviço e, como precisava ganhar dinheiro, está aqui exclamando, aceitou. Disse que achava muito esquisito não sentir necessidade de comer e beber. Ou seja, ele morreu com a gangrena dessa perna. Ele nem percebeu que morreu. Voltando ao parágrafo, disse que achava muito esquisito não sentir necessidade de comer, beber, repousar e mesmo de se vestir. Consequentemente, para que ganhar dinheiro? O velho, porém, que lhe oferecia o serviço, disse que ele havia morrido, porém, como espírito, ainda tinha necessidade de ganhar uma certa quantia para depositar no cofre das almas, único meio possível de salvar a sua. Que inocente! E ele aceitou. Levaram-no então à casa de uma família que lhe mostraram um jovem que se achava doente, prostrado no fundo de uma cama, rodeado de mágoas e dos lamentos de pessoas amigas e familiares. O velho disse-lhe que o rapaz estava com um espírito mau no corpo e precisava ser flagelado, a fim de expulsar esse espírito. Uma vez expulso esse espírito, o doente ficaria bom. Ele estava enganando o pobre coitado. A quantia lhe seria paga para ele flagelar o rapaz, fazendo com que ele gritasse dia e noite, não dormisse e não se alimentasse. Pôs mãos à obra, batia muito no doente, não o deixava repousar, nem conciliar o sono, não tinha mágoa contra aquela criatura, precisava ganhar o dinheiro. Embora achando tudo aquilo muito esquisito, cumpria sua obrigação, julgando estar fazendo um bem, pois que lhe haviam dito ser necessário, em benefício do próprio enfermo. Meu Deus, quanta ignorância, não é, meus amigos? A primeira vez que se incorporou, conversando com pessoas estranhas, o próprio sanatório, é que reconheceu não mais pertencer ao mundo dos vivos. Só então avaliou a infâmia que estava praticando, chegando quase a inutilizar o rapaz. Teve uma grande discussão com o velho, com mais alguns companheiros, e retirou-se do sanatório. Somente agora veio a saber que o tal velho foi escravo de um antepassado do doente, e como escravo maltratado pelo senhor, que se mostrou sempre um tirano com os pobres negros que o serviam, fazendo-os trabalhar sem camisa, com o corpo untado de óleo e mel de abelhas, a fim de que os insetos molentassem bastante. Sofrera muito com um membro da família e, por isso, procurava desforrar-se neste outro, querendo inutilizá-lo à custa de torturas e sofrimentos. Reconhece o mal que fez, sente-se arrependido e incapaz, agora de fazer o mesmo com quem quer que seja. Só que veio saber que vivia como espírito. Praticou muitas infâmias e foi muito desordeiro, mas não quis entrar em pormenores, pois cada um deve pôr suas mazelas no saco e carregar. Mas à vontade, sem o cunho da desconfiança do princípio, disse que ia voltar para o lugar de onde viera. Em outra oportunidade, tornaria a falar conosco. Só então conseguimos saber, conforme esse relato, que o tal negro escravo maltratado por um antepassado do doente era o mesmo velho que contratara os serviços desse espírito. Olha só, até nisso ele era preguiçoso. Ele mandou outro fazer a judiação. Um caso interessante de obsessor inconsciente. Desencarna e, de conformidade com o atraso moral e intelectual, como espírito, fica flutuando longo tempo num mundo de dúvidas e incertezas.
Inconscientemente praticou um mal tremendo, agindo com os seus fluidos impuros, reconhecendo, porém, o seu estado, teve a percepção do erro cometido e seguiu naturalmente esses espíritos afeitos ao bem, que no espaço continuam a velar por todos aqueles que fazem na alma estigmas e sofrimentos, e no coração resquícios de bondade e compreensão. Um espírito atrasado que se foi rumo ao caminho da evolução. Um jovem levado ao regaço da família, reintegrado no seio da sociedade, graças a algumas sessões espíritas que essa mesma sociedade escarnece e vilipendia. Porém, na hora da redenção se aproxima. O mundo evolui. Essas borrascas que se aproximam nada mais são do que choques tremendos e necessários para que os seres humanos se compenetrem do seu verdadeiro dever, e que é o de trabalhar para a evolução dentro do grande e sublime ensinamento. Amai-vos uns aos outros. Concluímos mais um caso que nos fez aprender muitos detalhes importantes. Precisamos estudar, aprender para entender os problemas que nos cercam. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo.